Oiê, tudo bem? Eu me chamo Sabrina, tô muito feliz que você entrou nesse vídeo. Espero muito que esse conteúdo seja útil, que fale ao seu coração. Eu tô aqui na parte de fora da minha casa, então provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhos, como esses cachorros que resolveram latir agora. Assim, vocês param quando vocês quiserem. Vídeo caseiro, né, galera? Mas eu espero de verdade que o conteúdo realmente você consiga entender, seja útil pra você. E pra gente começar falando do assunto, eu queria começar falando do que significa a palavra devocional. Significa que expressa ou possui devoção, adoração ou admiração por algo ou alguém. Devocional vem da palavra devoção, que vem de devoto, que significa basicamente você servir a algo, você ser devoto a alguém, ser fiel a alguém. No caso do momento devocional, é um momento em que a gente volta os nossos olhos pro Senhor, que a gente foca a nossa atenção no Senhor, e é muito importante a gente, como cristão, ter esse momento na nossa vida e dar importância para esse momento, porque a gente tem um Deus que ele é um Deus de relacionamento, e provavelmente vocês já ouviram a frase que não tem como você ter relacionamento com alguém que você não conhece, e nesse momento de devocional é um momento de você conhecer a Deus, conhecer quem Ele é, conhecer o que Ele fazia no passado, o que Ele fez no passado, conhecer as pessoas que eram próximas a Ele, que viram Ele face a face. Então é um momento crucial para nossa vida cristã. E para dar embasamento nisso, nada mais justo do que eu pegar diretamente da Bíblia, né? Peguei aqui 2 versículos. O primeiro tá em Salmo 119, 2, que é: os que buscam ao Senhor com todo o seu coração são chamados bem-aventurados. E o segundo tá em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí você me fala: tá bom, Sabrina, já sei disso, já sabia disso, e eu quero ter um relacionamento com Deus, mas por onde eu começo? Qual o passo a passo, como eu faço? E eu vou te responder que não tem, na verdade, um passo a passo. A gente sugere que sejam feitas algumas coisas, né, como oração antes, oração depois, a leitura da palavra, reflexão, mas isso não é uma sequência de passos fechada, sabe? Isso não é uma regra. Não quer dizer que se você fizer de tal forma, você vai ter um relacionamento incrível com Deus, super profundo com Deus, e se você não fizer de tal forma, não vai funcionar, entendeu? Mas eu vou explicar isso mais pra frente. Como eu disse, tem algumas coisas que são sugeridas de se fazerem, e eu vou explicar cada uma delas. Primeira coisa, assim, nunca fiz devocional na minha vida, tô chegando agora. A primeira coisa é sempre tentar achar um lugar calmo. Um lugar calmo na sua casa, um lugar calmo no seu trabalho, onde você estiver. Eu sei que muitas das vezes as nossas casas são uma loucura, sabe? E é gritaria, e é barulho de TV, barulho de celular, mas sempre vai ter um lugarzinho ou um horário em que realmente esteja mais calmo, esteja mais silencioso, para que você consiga se concentrar com mais facilidade naquele momento. E já aproveitando que eu já falei de horário, você tem que ver qual horário fica melhor pra você. Se é na parte da manhã, se é na parte da tarde, se é na parte da noite. Porque, por exemplo, pra mim, eu não consigo fazer um devocional bom realmente, um devocional em que eu esteja ali presente à noite. É muito melhor pra mim fazer no horário da manhã, porque eu tô com a cabeça vazia, ainda não pensei nas preocupações, nas coisas que eu tenho que fazer. Às vezes não dá pra fazer de manhã, eu acabo fazendo à noite, tentando fazer meu melhor. Mas pra mim é sempre melhor fazer de manhã. Então você tem que sempre achar qual horário que fica melhor pra você, o horário em que você realmente consegue se acalmar e ficar ali naquele momento. E o resto é resto. E agora eu vou falar do devocional em si. Entre muitas aspas, 4 coisas sugeridas, 4 passos, se você quiser chamar assim. O primeiro passo é a oração. É muito bom você fazer uma oração antes. Uma oração pedindo discernimento pro Senhor, porque afinal é a palavra dele, nós precisamos da ajuda dele para entender o que tá escrito, para entender como aplicar aquilo nas nossas vidas. Pedir também para que ele acalme seu coração, deixe sua mente tranquila, quantas preocupações, quantas coisas que você tem que fazer no dia. Mas existem outras formas também. Mas sempre ter esse momento antes da leitura da palavra, para você se conectar com Cristo, sabe? Esquecer do mundo e se conectar com Deus. A segunda coisa é a leitura da palavra, que é o ponto principal do devocional, né? Porque por meio da leitura da palavra a gente conhece a Deus, a gente conhece Jesus, como ele foi no passado, a gente conhece com quem ele falou, quem tinha um relacionamento com ele, como ele agia, como ele age, como ele quer que a gente haja. E eu sei que muitas vezes a gente vê vários vídeos na internet de gente fazendo uns devocionais assim, todo cheio de firula, com caderno, com um livro de apoio, com a Bíblia de
tudo, uma Bíblia linda, aí faz colagem, faz pintura, faz desenho, um monte de marcação, com um monte de caneta. Mas na verdade, você não precisa de tudo isso. No fim das contas, você precisa da sua Bíblia e no máximo um lápis pra você anotar coisas, se for da sua preferência, né? Como eu gosto muito de anotar as coisas. Ou você pode anotar no celular, fica na sua preferência. O ruim do celular é que quando você pega o celular na mão, acaba chegando notificação, você acaba se distraindo. Então, é bom que seja um lápis. Mas você só precisa da sua Bíblia. Sempre tenha isso na sua mente. O que importa é estar fazendo a leitura da Bíblia e estar entendendo o que você está lendo. Pode ser a leitura da Bíblia física ou pode ser a leitura da Bíblia digital. Tem um aplicativo muito bom que chama YouVersion. Ele tem várias linguagens da Bíblia, várias traduções. É muito bom, eu recomendo ele bastante. Nesse momento da leitura, é legal, depois que você lê um capítulo, você parar uns segundinhos para tentar entender o que você acabou de ler, sabe? O que aconteceu, o que você sentiu lendo aquilo, como você pode trazer isso pro seu dia. E isso entra no momento de reflexão, que é, entre aspas, o terceiro momento, o terceiro passo, que é esse momento em que você vai pegar aquilo que você leu, trazer pro seu dia, pegar algum ensinamento de alguma coisa que você pode melhorar em si, alguma coisa que você pode melhorar no seu relacionamento com Deus. E uma coisa que facilita nesse momento de reflexão também é você dar uma pesquisada sobre aquilo que você leu, sobre aquele capítulo, sobre aquele livro, dar uma pesquisada sobre quem escreveu, pra quem escreveu. Tem muitos sites bons que trazem esse estudo sobre o capítulo, sabe? Um que eu recomendo é o Estilo Adoração, é um site muito bom. A gente pede discernimento pra Deus, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E o último momento, pra você finalizar ali seu momento de devocional, é o momento da oração. Eu gosto muito de começar fazendo uma oração direcionada àquilo que eu li. Então, por exemplo, eu li um capítulo e ele me ensinou sobre perdão. Então, eu já começo essa oração pedindo ajuda pra que Deus trabalhe o perdão em mim, que eu tenha facilidade de perdoar as pessoas, de perdoar quem me ofende, assim como Deus me perdoa por tudo que eu faço. E aí depois eu vou falando com Deus sobre meus pedidos, pedindo perdão pelas coisas que eu tenha feito, pelas coisas que eu faço, pelos pecados que eu cometo. A oração normal. E aí eu encerro meu momento de devocional. No básico, é isso que seria um momento devocional, é isso que é sugerido que você faça, que é bacana você fazer esses passos. Mas caso você não faça nesses passos, sempre foque em fazer a leitura, entender o que você leu e ter essa conexão com Deus, conversar com Ele, ter esse momento com Ele. Mas também não termina aí. É muito importante a gente ter esses momentos de foco em Cristo no nosso dia, mas também é muito importante a gente ter uma vida devocional. Porque se você só tem esses momentos e esquece de Deus no resto do dia, que relacionamento você tá tendo, sabe? Então, depois desse momento que você teve, passar o dia conversando com Deus em alguns momentos, colocar louvores pra durante seu dia você adorá-lo, conversar sobre ele, conversar sobre o que você leu com alguém, sabe? É importante você tá mantendo isso durante o seu dia e não deixar só naquele momento. Trazendo mais um versículo pra dar embasamento pra isso, eu trouxe Deuteronômio 6, do 6 ao 8, que fala assim: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. E eu trouxe também Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, não deixa que seja só esse momento. Tenha realmente uma vida voltada para Deus, uma vida em que você não dedique apenas 1 hora, meia hora do seu dia para Ele, em que boa parte do seu dia seja dedicado para Ele, em que as coisas que você fizer sejam dedicadas para Ele, que o seu trabalho seja dedicado a Ele, que a sua vida em família seja dedicada a Ele. Então, viva uma vida devocional e não apenas um momento. E por fim, para você que nunca pegou numa Bíblia, tá conhecendo o Senhor pela primeira vez, ou tá retornando pros caminhos do Senhor depois de um tempo, eu vou te dar alguns direcionamentos de por onde você pode começar, de qual livro você pode ler primeiro. E é muito legal nesse começo, quando você tá tendo esse primeiro contato, você lê um dos 4 evangelhos, porque os evangelhos, eles falam diretamente sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, o testemunho de Jesus aqui na Terra, do nascimento até a morte. Então é muito legal você, primeiramente, ler um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você lê um desses 4 livros primeiro, é muito legal. E aí você já pode continuar lendo o Novo Testamento e depois ir pro Velho Testamento. Essa é uma das formas de ler. A outra forma é você começar lá de Gênesis até Apocalipse e ler nessa ordem dos livros, como tá organizado na Bíblia. Outra forma é você ler um capítulo do Velho, um capítulo de Salmos e um capítulo do Novo. Então você vai ler Gênesis 1, Salmos 1 e
Mateus 1 no primeiro dia, no segundo dia Gênesis 2, Salmos 2 e Mateus 2, e assim por diante. Que aí você pega um pedacinho da Bíblia cada vez. Eu nunca testei dessa forma, mas eu conheço pessoas que fazem dessa forma e gostam muito desse plano de leitura. Então você pode testar e ver se você gosta. E a última forma de leitura é você ler livros separados. Eu, Sabrina, fiz dessa forma. Quando eu retornei pra Cristo, eu tava meio perdida e eu fui fazendo essa leitura de livros avulsos. E aí agora eu tô fazendo a leitura de Gênesis até Apocalipse pra fazer a leitura da Bíblia inteira. Então você pode testar essas formas de leitura pra ver qual você gosta mais e qual você se adapta mais. Desejo do fundo do meu coração que você consiga ser constante nos seus momentos devocional, que esses momentos te ajudem a se aproximar do Senhor e a ter um relacionamento mais profundo com Ele, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na sua vida e na vida das pessoas que estão próximas a você. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Beijão e fica com Deus!